Glória a Deus. Você está preparado? Nós vamos ter um mês que nós vamos abordar o tema sobre a autoridade. Sobre a autoridade que você tem no nome de Jesus. Apenas nesse nome. Basta mencionar esse nome para que possa mover céus e terra e as coisas possam acontecer. Sabe, tem uma música que às vezes o louvor canta aqui, uma música bem bonita, chamada Bom Demais para Não Crer. E quando começa a cantar essa música, não é, o cantor ele fala, né, que eu não posso ressuscitar um homem com minhas próprias mãos, mas basta citar o nome de Jesus, que a morte ela é vencida. A autoridade que você tem, que foi concedida a você, é no nome de Jesus. Então nós vamos abordar esse mês inteiro sobre a autoridade que você tem, para quando os problemas vierem, as circunstâncias vierem, quando as tempestades vierem, você apenas no falar, no citar o nome de Jesus, você tem autoridade para repreender o que o inimigo quer fazer na tua vida. Sabe, irmãos, lá fora, o conceito de autoridade é diferente. O conceito de autoridade é diferente, tem até um ditado popular que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas sabe, irmãos, que aqui é diferente. Aqui o conceito de autoridade, ele é um pouco diferente. Sabe, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, e você vai ver um pouquinho de próprio Jesus ensinando aos seus discípulos do que significa a autoridade no reino de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 20, daqui a pouco o pessoal da mídia deve colocar o texto aí, mas você que tem a Bíblia, abre a sua Bíblia, liga teu celular, teus aplicativos, tá? E o texto diz o seguinte, então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou a ele, a Jesus no caso, né? Perguntou ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses dois filhos se assentem uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabei o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete. Concedê-lo é, porém, para aquele que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros 10, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando, disse, sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então você já começa a ver um pouco da diferença do conceito de autoridade que Jesus tinha, que nós temos no reino espiritual, para o conceito de autoridade no mundo. Sabe, irmãos, eu dou uma disciplina no Rema. Você vai, eu sei que muitos já fizeram o Rema, mas quem não fez, quando você for fazer o Rema, você vai ver duas disciplinas falando sobre autoridade. Uma se chama autoridade do crente e a outra se chama submissão e autoridade. São duas disciplinas extremamente importantes. Sabe, irmãos, e uma delas é submissão e autoridade, né? Eu já ministrei em alguns remas e eu sempre começo da seguinte forma. Eu costumo, né, por ser professor na minha vida secular, sempre utilizo muitos slides, as apresentações. E aí eu sempre começo com o nome da disciplina e eu coloco lá, autoridade e submissão. E pergunto aos meus alunos se aquele nome está correto, e geralmente eles falam que sim. E aí, o que é que eu faço? Eu simplesmente, o nome da disciplina não é esse. E simplesmente a gente troca os slides e as palavras, submissão, ela começa primeiro e autoridade vai para depois. O nome da disciplina é submissão e autoridade. E eu digo sempre que o único lugar que a autoridade está antes da submissão é no dicionário. Porque na palavra de Deus, antes da autoridade, você precisa aprender sobre submissão. Para que você possa entender o conceito de autoridade. Sabe, irmãos, nós estávamos semana passada na conferência de ministros e tivemos várias palestras extremamente interessantes,
mas uma delas me chamou a atenção. Foi uma palestra de um general do Exército, que ele é pastor de uma das igrejas do Verbo da Vida, não é? E ele disse que na escola, não é, brasileira, na AMAN, né, a Escola Militar das Agulhas Negras, onde vai preparar os oficiais para assumir os cargos nas Forças Armadas brasileiras, tem um lema entre eles que diz o seguinte, né? Cadetes, ide comandai, aprendei a obedecer. Eles primeiro precisam aprender a obedecer para depois ir poder comandar alguma coisa. Sabe, Jesus Cristo tinha esse conceito também, nós acabamos de ler, não é? Jesus Cristo disse, aquele que quiser ser o maior, que sirva no reino de Deus. O conceito de autoridade é um pouco diferente, o conceito de autoridade é uma autoridade pelo exemplo, é uma autoridade conquistada, não como o mundo que às vezes é imposta uma autoridade, mas sim uma autoridade conquistada. Sabe, irmãos, e a gente tem, o Verbo da Vida tem sempre esse conceito. Você quer trabalhar, ministério significa serviço. Sabe, irmãos, e muitas vezes a gente já chegou aqui nessa igreja, quando eu vim para ela, quando eu cheguei aqui em João Pessoa e comecei a frequentar essa igreja, ela não era aqui, ela era próxima aqui à cabeceira da pista, hoje é uma pizzaria lá. E nós chegávamos lá, não é? E muitas vezes, algumas vezes, a gente via nossos pastores trabalhando. E uma vez me chamou a atenção, não é? Estavam os nossos pastores tentando desentupir o banheiro que estava entupido. Sabe? E a gente viu, e o banheiro lá, irmão, não é como o daqui, que é ali atrás, não, né? O banheiro lá na outra igreja, não é? Era uma salinha do lado, não é? Que todo mundo que ia no banheiro tinha que se levantar, vir na frente e entrar na porta do banheiro. Todo mundo via. Sabe, irmãos? E o banheiro, que quando estava entupido, os diáconos devem ter já, né? Rapaz, o negócio lá não estava legal não, irmão. Não sei como aconteceu aquilo não, mas o negócio estava feio lá, viu? E a gente entrou, e eu entrei e vi, não é? E eu lembro que eu pedi o desentupidor e pedi para que o pastor fosse, não é, receber as pessoas, dizendo, não, pode deixar que a gente se encarrega disso. Irmão, deu trabalho. Muitas vezes a gente via isso. Algumas outras vezes a gente chegava na igreja, uma outra vez chegamos na igreja, tinha um cano que estava vazando água, sabe? Eu lembro que o pastor Wagner foi lá atrás, pegou ele, né, já vinha trazendo luva, cano, cola de cano, serra, tudo. Sabe, eu lembro que naquele dia a gente entrou todo molhado na igreja, com calça molhada, roupa molhada, porque não sei se você já foi trocar um cano, quando você vai botar o outro pedaço, geralmente molha você todo. Sabe, irmão, mas quem estava lá servindo, quem estava lá trocando o cano, era o pastor da igreja, né? Com minha ajuda lá, mas era ele que estava lá, naquele local lá, trocando o cano que estava furado. Sabe, irmãos, muitas vezes aqui já houve casos dentro dessa sala aqui, tá? De pessoas começarem a frequentar na igreja porque muitas vezes é recepcionado por um pastor lá no estacionamento. Uma chuva forte, um dia que deu uma chuva extremamente forte, não é? Pastor Estênio estava no estacionamento comigo, a gente com a capa lá tomando chuva e recepcionando as pessoas, e dava o guarda-chuva, não é? Ou aquela sombrinha bem grande. Muitas vezes era uma mulher que estava chegando sozinha, então, para fugir da aparência do mal, a gente dava a sombrinha, a mulher, ela ia, e a gente ia tomando chuva. Mas sabe, gente, aquele que quer ter autoridade, aquele que quer, né, ser o maior, que comece a servir primeiro no reino de Deus. Esse é o maior conceito que você precisa aprender hoje, para que você possa aprender o que é realmente autoridade. Sabe, na minha casa lá hoje, eu comprei um filtro daqueles, não é, filtro de carvão ativado, porque a maioria das pessoas tem aquela água mineral, aquele botijão, sabe, e aquele abençoado geralmente só acaba de noite, na hora que você está perto de dormir, né? Geralmente é assim, não é? Quando está de noite, na hora de dormir, acabou a água, aí você vai sair, sabe? E eu tinha raiva disso, foi o que eu fiz. Eu comprei comprei uma torneira daquelas que tem o filtro, né? Sei que a caixa d'água lá do nosso prédio, ela é religiosamente, né, limpa dentro dos prazos, é um local que eu confio, né? Até mesmo porque eu sou o síndico do prédio, quem manda limpar sou eu, então eu sei, né? Então, eu comprei para usar, porque eu não gostava de estar trocando aquela água. E ok,
e a gente veio para essa igreja, e assim que a gente chegou nessa igreja, não é? Nós fomos convidados, depois de um certo tempo, lógico, não é? Nós fomos convidados para participar do diaconato da igreja. Nós fomos convidados e nós aceitamos participar do diaconato. Éramos liderados por Jane e Alexandre, que Jane ministrou semana passada aqui no primeiro culto. E nós chegamos lá para servir. Cheguei lá com a minha gravatinha, bonitão assim como o João ali do lado ali, todo de gravatinha, e vou servindo diaconato. Quando eu cheguei no diaconato, a primeira coisa que Jane fez é suba e vá lá trocar o garrafão de água. E aí fui subir de gravata lá para trocar o garrafão de água das crianças, que era no primeiro andar, que estava se acabando. Não é? E aí eu peguei o garrafão, eram poucas pessoas, eu peguei o garrafão e disse, rapaz, eu vou simplesmente tirar, cortar e virar esse garrafão aqui, ninguém está vendo mesmo. Não é? Mas quando eu peguei aquele garrafão, o Espírito Santo lá dentro de mim fez, é desse jeito que você vai fazer seu ministério, de qualquer jeito, quando não tem ninguém olhando para você. Irmãos, eu nunca limpei um garrafão. Eu acho que aquele garrafão, sabe, ele era de plástico, mas ele brilhava tanto que se tivesse cera de carnaúba, eu tinha passado nele ali. Porque o Espírito Santo tocou dentro de mim e disse, vai ser desse jeito, de qualquer jeito, para aprender a trabalhar, para aprender a ter autoridade espiritual, a gente precisa primeiro saber obedecer. Obedecer às autoridades, obedecer à palavra de Deus, principalmente quando as pessoas não estão te olhando, principalmente quando está você sozinho, porque é entre você e Deus. Porque a palavra de Deus diz que nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa dos olhos dele. E é nesse momento, quando não tem ninguém vendo, é que você precisa realmente aprender a obedecer. Sabe, irmãos, uma vez, e eu vou falar muito de submissão e depois vou começar a falar sobre autoridade, para você ter uma noção. Eu lembro que uma vez meu cunhado, ele veio aqui em João Pessoa, e esse exemplo de autoridade, de submissão, você vai ver no Rema, você vai ver em qualquer outra igreja, você vai ver o apóstolo Guto, muitas vezes falando sobre trabalho, tá? Você vai ver ele falando que nas primeiras conferências, eles é que arrumavam cadeira, arrumavam tudo, ia colocar uma faixa de bem-vindos, eles amarravam, irmãos, eles amarravam uma corda numa sandália japonesa assim, jogavam por cima da treliça para pegar do outro lado, mas era eles que trabalhavam. E eu lembro que uma vez o meu cunhado veio aqui a João Pessoa, ele pegou um carro emprestado. Nessa época, acho que o sogro dele negociava com o carro, e ele pegou um carro, uma caminhonetinha dessas, e ele veio aqui em João Pessoa. A caminhonete era a gás, adaptada, não é? E ele veio aqui, que ele veio trazer não lembro o que era. E eu sei que na volta, né, ele colocou a mesma quantidade de gás que recomendaram a ele. Mas só que na volta eu acho que estava marcando errado, não sei se no caminho o gás acabou. O gás acabou. E o carro ficou parado no meio da estrada. E eu lembro que ele ligou para um colega dele, um amigo dele, que é do Verbo da Vida. E alguém disse, rapaz, eu acho que o pastor Bud, era o presidente do ministério, ele saiu daqui agora, está indo para João Pessoa. Eu vou ver onde é que você está. Aí liga o pastor Bud. O sinal pegou. Pastor Band, um colega meu está com problema num carro tal, está na estrada. Pastor Band, rapaz, eu estou passando aqui agora, eu estou vendo um carro parado. É esse o carro? Eu disse, é esse. E eu lembro que o pastor Band chegou, parou, não é? Perguntou qual era o problema, ele disse que tinha faltado gás. Pastor Band foi até a cidade mais próxima, comprou gasolina, porque não tem como comprar gás, né, irmão? Não tem. Não, até tinha o botijão, mas não é o caso, enfim. Comprou gasolina, trouxe para ele, disse, agora jogou a gasolina no tanque, abençoou, ele disse, vá embora e termina a sua viagem. Ele ligou o carro e foi embora. Quando chegou em Campina, que ele entregou o carro, não é? O mecânico falou, disse, rapaz, eu não sei como esse carro ligou com você, porque essa bomba de combustível está queimada. Diz, gente, muitas vezes até em obedecer, sem saber, os milagres acontecem. Porque aquela bomba de combustível daquele carro, ele estava usando gás, porque aquela bomba de combustível estava queimada.
Mas um homem ali orando, sem saber, só obedecendo, só em querer servir, só em querer ajudar o próximo, fez um carro funcionar e ele voltou para casa. Sabe, irmãos, para a gente ter autoridade, a gente precisa primeiro aprender a obedecer. Sabe, a gente está com isso, tem que estar com isso dentro da nossa cabeça o tempo todo. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Porque Satanás, irmão, ele não pode tocar na tua vida, irmãos. Satanás é um inimigo vencido, derrotado, mas ele oprime, irmãos. Mas ele oprime. Tem um livro muito bom, um livro que eu indico a tua leitura, Igreja Triunfante. Você vai ver que Satanás, ele vai trabalhar na vida das pessoas, ou por consentimento, ou por ignorância, ou por desobediência. São esses 3 brechas que você pode dar ao inimigo na tua vida. Ou consentimento, ou ignorância, ou desobediência. Porque começa tudo aqui, irmãos. A nossa mente muda tudo. Sabe, uma certa vez eu fui num parque desses, um parque temático desses, e lá tinha um brinquedo que era bem interessante, não é? Um simulador bem interessante num parque temático, que era conhecido tal, e a gente queria ir porque era extremamente conhecido. E ele simulava, não é? Era um simulador daquele filme Avatar, que eu acho que vocês, alguns já devem ter assistido. E o simulador dele era uma coisa perfeita, sabe? E eu lembro que a gente entrava numa sala, não é? Nós sentávamos, eram de 4 em 4, as salas cabiam 4 pessoas, a gente sentou, eu, Milena, Débora, Davi, nós sentamos numa espécie como se fosse uma moto, não era uma sala, e a gente sentava ela, colocávamos um óculos, não é? E quando fechava a porta, né, uma coisa segurava você nas costas, e aí começava o filme. E era como você estivesse voando naqueles animais do Avatar. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou dizendo. Quando o animal batia as asas, a moto fazia a mesma coisa. E quando ele mergulhava, a moto virava você. Irmão, de repente eu me peguei gritando. Só que eu estava sentado numa moto, irmãos. Mas aquilo estava dando medo. Porque na minha mente, aquilo ali estava acontecendo. E aí quando ele mergulhava, passava por dentro da água, tinha uma máquina que jogava água em você. E você tinha um medo e subia, e ela batia. Sabe, irmãos, mas aquilo tudo estava acontecendo num ambiente virtual. Mas na minha mente, aquilo ali estava acontecendo a ponto de você ter medo do que estava acontecendo. E aí você percebia, cara, eu estou numa sala. Sabe por quê? Por causa da sua mente. O Satanás não pode te tocar, mas ele pode lançar coisas na tua mente que você pode tirar no nome de Jesus. Você não precisa consentir. Você precisa saber que o nome de Jesus é um nome acima de todo nome. O nome de Jesus é um nome acima de todo nome. E é esse nome que te dá autoridade para que você possa repreender todas as obras do inimigo. Você precisa saber, você precisa conhecer a vida de Jesus. Sabe, gente, o maior exemplo de submissão foi a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava próximo a morrer, não é? Ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Irmãos, era preciso Jesus Cristo passar por tudo aquilo, para que eu e você não precisasse passar. Sabe, irmãos, muitas vezes a submissão é uma posição de conforto, irmãos. No mundo, submissão pode ter uma conotação de fraqueza. Mas no reino de Deus, submissão é uma posição de conforto. Uma posição em saber que tem alguém maior do que eu, cuidando de mim. Amém? Irmãos, eu vou ler bem rápido Mateus 18:4. Mateus 18:4 diz assim, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Isso é Jesus dizendo isso. Irmãos, quando Jesus fala, aquele que se humilhar, Jesus Cristo não está querendo dizer que você vai ter seu caráter desonrado. Não é isso que ele queria dizer. Sabe o que ele dizer? Que esse humilhar, esse rebaixar na condição de humilde, é reduzir as circunstâncias a mais pobre, é ter uma opinião modesta, é ter um coração ensinável e obediente, irmãos. Sabe, um homem chamado Naamã, no livro de Reis,
era o general do exército da Síria. Ele era um general que comandava um exército inteiro. Mas ele se humilhou e resolveu dar ouvidos a uma menina que era escrava de Israel. Ele estava com lepra, segundo a Reis 5, você pode conferir depois. E não havia nada que se pudesse fazer naquela época. E a menina fez: ah, meu Senhor, se você estivesse na minha terra, não é? Os profetas poderiam lhe curar. E ele escutou a voz daquela menina. Ele foi humilde. Ele foi capaz de se humilhar numa posição ensinável, até sair de onde ele estava para procurar em Jerusalém um profeta. E quando chegou lá, o profeta não quis nem atender ele, nem recebeu ele. Não, diga a ele aí que dê 7 mergulhos no Rio Jordão. E aí ele perguntou: rapaz, tem tantos rios melhores lá na Síria, por que ele mandou no Rio Jordão? E aí alguém chegou para ele e disse: meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria sim. Então ele pediu uma coisa fácil. Dê 7 mergulhos, é só obedecer. É só ser submisso à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele foi e mergulhou 7 vezes e saiu limpo. Sabe, irmãos, é posição de conforto. Sabe? Um centurião, homem também de autoridade, comandava 100 homens no exército romano, não é? Simplesmente disse a Jesus: Senhor, não precisa você ir na minha casa. Primeiro, deixa eu trazer uma coisa para você. Primeiro ele foi atrás de Jesus Cristo, porque tinha um servo dele que estava doente. Um servo dele, um serviçal da casa dele, que para muitos poderia não ter valor, mas para aquele homem ali, ele valorizava o serviço daquele servo, a ponto dele sair e procurar Jesus Cristo, porque aquele servo dele estava morrendo. E ele encontrou Jesus e disse: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo àquele homem vai e ele vai. Eu digo àquele outro vem e ele vem. Não precisa você ir lá, dê só uma palavra daí. Jesus Cristo falou: eu nunca vi uma fé desse tamanho, nem lá no meio do meu povo. Mas esse homem tinha, porque ele entendia de autoridade, ele entendia de submissão. Ele entendia que a submissão, a autoridade, poderia ser dita apenas uma palavra, para que aquele servo dele, ao qual ele estimava, poderia ser curado. Sabe, irmãos, é dessa forma que se trabalha no reino de Deus. É dessa forma, entendendo primeiro qual é o nosso papel, o nosso serviço. Sabe, irmãos, quem é a autoridade no reino de Deus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Esse versículo me chama muita atenção. Hebreus 7:7. E eu vou te dizer, quando você for investido de alguma autoridade, para que serve a sua autoridade? Hebreus capítulo 7, versículo 7. E está aqui, já aqui no telão. Ó. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Sabe, irmãos, um dia que você for constituído como autoridade, a tua autoridade serve para algum só para abençoar o que é inferior a você. Para você continuar a servir. Porque, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Mais uma vez, mostrando a você que a posição de submissão é uma posição confortável no reino de Deus. Sabe, estamos falando de autoridade espiritual. Estamos falando de você ser submisso à palavra. Estamos falando de você ser submisso ao Espírito. Estamos falando de você ser submisso ao seu líder de departamento, ou aos seus pastores. E ser submisso no seu local de trabalho também. Sabe, irmãos, porque qualquer coisa que não seja submissão é rebelião, e rebelião não vem de Deus. Rebelião não vem de Deus. Sabe, irmãos, mas eu sei que meu chefe, eu sei que o pastor está errando, eu sei que não é o caso daqui. Amém, glória a Deus, deixo bem claro, porque hoje no YouTube os caras pegam, né, as frases cortadas. Sabe, irmãos, com autoridade trata Deus. Quando Davi ele foi ungido rei, sabe, ele já sabia que ia ser rei, mas ainda não havia chegado o momento, porque Saul ainda estava lá. E lembro de uma passagem que Saul entrou numa caverna, não é? Saul entrou numa caverna.
E os irmãos, aquelas pessoas, os homens que estavam com Davi, os valentes dele, disseram: cara, Saul está na caverna, tu já foi ungido rei, tu vai ser o rei, ele está só, é a tua hora, mata esse cara. Você não já é rei mesmo? E o que foi que Davi disse? Longe de mim fazer qualquer coisa contra o ungido de Deus. Porque Davi sabia, né, que haveria de chegar a hora, porque Deus havia prometido. Deus já havia ungido ele como rei. Mas ele não podia fazer nada. Sabe, irmãos, com a autoridade, quem trata é Deus. Foi assim com Moisés, quando as pessoas queriam falar mal dele, não é? E aí, tanto a irmã dele, como o irmão, e Deus tratou com essas pessoas. No reino de Deus, precisamos aprender a ser submissos para podermos conquistar a autoridade. Sabe, irmãos, a autoridade é poder delegado, mas uma autoridade verdadeira é uma autoridade conquistada e não imposta. A autoridade que nós temos no nome de Jesus, Jesus conquistou para nós na cruz. Ele conquistou. Quando ele morreu lá naquela cruz, não foi fake news, nem ketchup, sangue de ketchup, nem foi filme. Jesus Cristo morreu morte de cruz. Essa semana, aliás, semana passada eu resolvi assistir mais uma vez com minha esposa aquele filme Paixão de Cristo com Mel Gibson. Irmãos, ainda é pesado até hoje, irmão. Aquele filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, ainda hoje. Foi lançado, eu acho que em 2004. Acho que 2004. Eu lembro quando a gente foi assistir no cinema, Milena estava grávida de Débora. Aquela que cantou aqui, que eu fiz vergonha a ela, lembra? Ela está ali, ninguém olha para ela não, tá? Ela está ali. E a gente foi assistir esse filme, mas até hoje, irmão, aquele filme chama a atenção pelo que Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Porque ele conquistou a autoridade. Ele conquistou, venceu a morte por obediência ao Pai. Sabe, ele foi tentado. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Em tudo. Mas jamais caiu em tentação. A Bíblia fala que ele estava com fome. E o diabo levou ele até o pináculo do templo. E diz, aliás, ele estava com fome. Prega para essas pedras aí. Tu não é o filho de Deus? Transforma elas em pão. Tu não está com fome? É só tu dizer, pedra se transforma em pão. Mas Jesus Cristo não fez aquilo. Jesus Cristo respondia tudo pela palavra. Jesus Cristo nenhuma vez saiu no braço com Satanás. Já viu? Vocês já viram isso na Bíblia? Jesus Cristo saiu no braço com Satanás? Não. Era só pela palavra. As nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas, elas não são carnais. A arma do crente, tá? Que é descrita, a armadura do crente, descrita lá no livro de Gálatas. A única arma de ataque é a espada, que é a palavra. Comparado pela palavra. O escudo é a fé, cinturão da verdade, capacete, sapato do evangelho, calçado. Mas a única arma de ataque é a palavra. Porque as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas foram conquistadas na cruz, a preço de sangue. A nossa vitória é a preço de sangue. A nossa salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Ela não é de graça. Alguém pagou por ela e pagou um preço muito caro. Ela é pela graça, mediante a fé. Amém? Irmãos, nós vamos passar a semana, o mês inteiro falando sobre autoridade. Você vai ouvir sobre a autoridade aqui espiritual, com respeito à cura, autoridade espiritual na sua casa, em relação aos familiares. Sabe? Mas, antes de tudo, nós precisamos aprender a ser submisso. E submisso a Deus. Submisso à palavra de Deus. Nós não somos daquele que interpretamos a palavra para poder encobrir os nossos erros. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,16, diz: toda a escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É obediência à palavra de Deus.
é obediência ao Espírito. Sabe, muitas coisas o Espírito vai te fazer tu fazer algumas coisas que você, não acredito, não é. Sabe, mas a palavra de Deus fala, Romanos 8:14, diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus. Seja guiado, irmãos, quando Deus te der uma ordem, seja guiado, você vai sentir no Espírito. Deus está mandando você ajudar alguém, com certeza é de Deus. O inimigo não vai mandar você ajudar ninguém, não. Sabe, irmãos, por falar nisso, tem um monte de adolescentezinho lá em cima, sabe, que vai participar dos caçadores de Deus, sabe, esperando a tua bênção, você abençoar um deles. Pode ser com qualquer cantiga. Daqui a pouco a gente vai falar nos avisos sobre isso. Esperando que, mas eu não tenho adolescente, não tem problema, planta na vida de outro. Planta na vida de outros adolescentes. Sabe, graças a Deus pelos adolescentes. Estava aqui essa turma cantando aqui agora, tudo veio dos adolescentes lá de cima. Não é? Alguns mais tempo, né? Outros menos tempo. Mas enfim, mas vieram dos adolescentes, né? Mas vieram dos adolescentes. Alguns bem recentes, né? Mas enfim, todos eles, irmão. E eles estão lá em cima agora. Deixa eu te falar, por falar em adolescentes. Terça-feira eles tiveram o culto de oração deles. A última terça de cada mês, os adolescentes fazem um culto de oração, o culto de oração deles lá em cima. E eu fiquei com eles. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, não é para vocês ficarem com raiva, é para vocês ficarem orgulhosos. Sabe, irmãos, eu achei o culto lá de cima melhor do que o daqui de baixo. Sabe, tinha um adolescente lá. Sabe, que ela pegou a palavra assim, mas ela estava afogueada. Eu digo, meu Deus, ela vai bater no teto aqui, já aqui. Sabe, irmãos, ela estava ministrando com o coração. Ela estava simplesmente revoltada, porque ela tinha ido um consultório odontológico, e quando ela chegou lá no consultório odontológico, enquanto ela não era atendida, esse consultório era num prédio comercial e tinha algumas salas que eram de psicólogos, e ela começou a ver o tanto de adolescente que estava ali precisando de tratamento psicológico. Quantos adolescentes existiam ali precisando de uma palavra, precisando de conhecer Jesus? Quantos adolescentes estavam ali sendo opressos pelo inimigo? E ela estava revoltada, e no culto de oração ela orava, e ela andava de um canto para o outro, e ela declarava que essa geração dela não ia se perder, e ela declarava mais adolescentes entrando por aquela porta e servindo a Deus. Sabe, irmãos, foi o poder do Espírito mesmo, porque quando Deus quer, Ele usa qualquer um. Quando Deus quer, Ele usa qualquer um. Ele usou a escrava de um general do exército. Ele usa qualquer um. Ele usou uma jumenta para falar com o profeta. A jumenta falou com Balaão. Ele usa qualquer um. Ele usa qualquer um. Basta estar obedecendo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a autoridade, ela é poder delegado. É poder delegado. Deus te deu autoridade para fazer algumas coisas. Sabe, irmãos? E a gente precisa tomar posse dessas coisas. Sabe, lá em Lucas 10, eu não vou ler, mas em Lucas 10 houve a separação dos 70, onde eles foram comissionados para sair e pregar a palavra. Eles foram comissionados, vão, preguem a palavra, não entrem nas casas, e deram algumas orientações a eles. E eles foram. Quando eles voltaram maravilhados. Sabe, eles voltaram maravilhados, dizer, Senhor, Senhor, no teu nome, até os demônios nos submetem. Maravilhados, sabe, por fazendo exorcismo, expulsando demônios, só pelo poder do nome de Jesus. E Jesus Cristo ainda não tinha nem morrido ainda, irmãos. Ele não tinha nem o Espírito Santo dentro deles, como você tem. Não tinha nem o Espírito Santo dentro deles, como eu e você tem. Jesus ainda estava vivo ainda, e eles voltaram maravilhados. E, lógico, passou o tempo, Jesus Cristo morreu. Lá em Atos 19, e esse eu vou ler, aconteceu um outro episódio. As pessoas viram os discípulos e ouviram falar no nome de Jesus, não é? E viam demônios sendo expulsos, paralíticos sendo curados, a descida do Espírito Santo, línguas repartidas, fogo do céu e
Escutava falar. Até um encantador, um mágico, disse: rapaz, que negócio massa esse poder que você tem na mão aí. Quanto é para me dar esse poder aí? Mas não era desse jeito, irmãos. Não era desse jeito. Mas Atos 19 diz o seguinte: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, notem que não era Paulo que fazia, era Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, tá? A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Agora notem a obediência de Paulo também, ok? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, e o cara era o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal forma que prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Olha só, irmãos, ele tentou invocar o nome de Jesus sem ter conquistado nada aqui, sem conhecer a Jesus Cristo, sem estar com o Espírito Santo como você. E eram 7 homens contra um endemoniado. Eu não sei se você já viu briga no meio da rua. Eu já vi algumas brigas no meio da rua, sabe? Mas dessa do cara sair nu e correndo, eu nunca vi, não. Só nesse caso aqui. E tem uma coisa, viu? Foi um só que deu uma pisa em 7. Botou 7 caras para correr na rua. Um endemoniado. Porque simplesmente não conhecia a Jesus. Sabia quem era, mas não conhecia Jesus. Não é como você, eu e você, que conhece a Jesus, que tem um Espírito Santo dentro de você. Não é dessa forma, irmãos. Não é dessa forma. Então, a autoridade, nesse caso, ele não estava sobre eles. Diferente daqueles 70, que Jesus Cristo não havia nem morrido. Ele ouviu Paulo falar. Não é de ouvir, irmãos, é de conhecer a Jesus. É de obedecer a Jesus, é de ter uma vida em oração, é de ter uma vida escutando o Espírito Santo, é de ter uma vida consagrada, separada para Deus o tempo todo, é de ter uma vida de oração, para que as coisas quando venham sobre a minha família, a tua família, sejam refreadas, sejam simplesmente paradas ou expulsas no nome daquele que está sobre todo o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, porque ele é quem te deu autoridade. A autoridade é poder delegado porque ele te deu autoridade, uma autoridade que foi conquistada lá na cruz, por mim e por você. Sabe, irmão, Jesus, como autoridade que ele tinha, Jesus fazia muitas coisas, sabe, que era fora dos padrões do mundo. Eu já falei, ó, que no mundo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus Cristo disse: aqui não é assim. Aqui não é dessa forma. Quem quiser ter autoridade, que sirva. O próprio Jesus Cristo disse: quem é a autoridade? É quem serve à mesa ou quem está na mesa? Lógico, quem está na mesa. Jesus Cristo disse: eu sou o que sirvo. Eu sou diferente do mundo. O meu reino é diferente. Sabe, é por isso que os judeus o rejeitaram. Porque os judeus tinham outro modelo de autoridade, estavam sobre o jugo, não é? Naquela época do Império Romano, já tinham sido subjugados por vários impérios, babilônico, Egito, tudo. E eles esperavam que o Messias usasse força para tirá-los do reino romano, do Império Romano. Mas o reino de Jesus Cristo era outro. Jesus Cristo, quando ministrava, dizia: se alguém bater no teu lado, oferece o outro. Meu reino é justiça, paz e amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Meu reino não é deste mundo. Era diferente o reino de Jesus Cristo. A visão de autoridade de Jesus é outro. Jesus Cristo servia. Tá? Já falei para vocês que ele servia à mesa. Lucas 22 e 27 é o que eu acabei de falar. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa,
pois no meio de vós eu sou quem vos serve. Jesus Cristo ensinava pelo exemplo. Tá? Mesmo tendo autoridade, ele chegou para lavar os pés dos discípulos. Ele chegou para lavar os pés de todos. E aí teve um que disse, não, de jeito nenhum. E Jesus Cristo falou, se eu não lavar os teus pés, você não é digno de estar no meu reino. O que Jesus Cristo queria dizer isso? Rapaz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. No dia de Pentecostes vocês vão receber poder, vocês vão ter a igreja. Vocês precisam saber que vocês precisam servir a igreja. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele fez, rapaz, então lava tudo logo aí que eu tenho direito. Porque eu quero servir esse exemplo. Era o exemplo de Jesus Cristo. Sendo líder, sendo autoridade, mas ensinando. Sabe, irmãos? O mesmo pastor Bud que eu falei agora há pouco, né? Quando eu e Milena, a gente não éramos casados ainda, mas nós fomos na feijoada, que era para arrecadar fundos, para terminar aquele grande templo que muita gente aqui conheceu, lá em Campina Grande, o Verbo, né, Campina Grande, o Verbo, acho que é Verbo Campina Grande, Verbo Central, acho que é aqui, enfim. Né? E eu lembro, Verbo Sede, obrigado Patrícia, Verbo Sede. E eu lembro que uma feijoada lá não tinha nem teto ainda. Só tinha as paredes levantadas. Né? E era uma coisa enorme, gente. Era uma coisa enorme, grande. Grande, muito grande. E a Igreja Verbo da Vida era uma igreja que ela era mais ou menos, não era muito, era menor do que essa aqui, lá no bairro da Prata. E eles estavam simplesmente erguendo aquela igreja. E a gente foi lá na feijoada. Sabe, irmãos, e eu vi, não é, a fila da feijoada lá, todo mundo com o prato na mão, né? E eu vi o pastor Bud, não é, as pessoas chegar para ele dizer, pastor, vamos sentar ali, eu vou servir a feijoada. Ele dizia, não. Ele não aceitava, irmão, furar a fila, mesmo ele sendo o presidente do ministério, mesmo ele sendo todo organizador, ele não aceitava furar a fila, ele só comia depois que todo mundo comia. Ele não aceitava, irmãos. Não, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Que exemplo eu vou dar se está todo mundo com fome? Aquele lá no final ali, com fome, e eu venho aqui por trás e furo a fila aqui e entro. Ele não aceitava, irmãos. Ensinando, sendo autoridade e ensinando pelo exemplo. Sabe, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Ele simplesmente ensinava. Sabe, e eu vi muitas vezes, não é? Ele realmente, quando ele puxava a orelha de um irmão, ele puxava mesmo. Sabe? Mas eu nunca vi ninguém rebater ele. Nunca vi ninguém rebater, porque sabia que aquela correção não era para o mal, era para o bem. Sabe? Quando meu pai e minha mãe reclamavam comigo, ou me davam um castigo, não era muito, eu sempre fui um menino muito bom, sabe? Nunca, né? Enfim, um menino muito bom, né? Fui. Eu lembro, né, que aquilo, quando ela me corrigia, aquilo nunca era para o meu mal, aquilo era para o meu bem. E é muitas vezes para isso que serve. Quando os líderes chegarem nos corrigindo, quando eu for corrigido por alguém, pelos meus líderes, pelos meus pastores, não é? Eu tenho que ter na minha cabeça que aquilo é para o meu bem. Eles querem o melhor para mim, eles não querem o pior, eles querem o melhor. Sabe? Muitas vezes é com amor. Você não viu Jesus Cristo corrigir, não é, os discípulos dele simplesmente no grito, não é? Ou na força do braço. Eles sempre, às vezes, eles tiravam ele e ensinavam a eles, sempre corrigindo ele. Quando Pedro cortou a orelha do servo lá, do sacerdote na crucificação, Jesus Cristo não pegou a espada e cortou a de Pedro também não. Ele simplesmente mandou Pedro guardar a espada e colocou a orelha do cara lá no lugar, fazendo um milagre, mesmo sabendo que ia morrer por mim e por você. Sabe? São exemplos, não é? Exemplos que a gente deve seguir. Não é? Eu acho que o louvor já daqui a pouco vai subir aqui. Eu queria já convidar vocês para subir aqui, para a gente ir encerrando. Sabe, irmãos? Lucas 10, 19. A gente já está encerrando, diz assim,
Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Sabe, porque é a palavra de Deus que garante isso. Sabe, não foi por armas carnais, sabe, sim por armas espirituais que foi conquistado lá na cruz a autoridade que está sobre a tua vida pelo nome de Jesus. Eu não sei como está a tua família, eu não sei como está a tua vida, sabe, gente, mas a única coisa que eu sei é que no nome de Jesus, todo joelho se dobrará, todo problema que existe na tua vida não é capaz de suportar o nome de Jesus. Esse poder, ele é te dado. A palavra de Deus já te falou isso. Sabe, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você passa a fazer parte da família de Deus. Você passa a ter as características de Deus. Você passa a ter o DNA de Deus. Você passa a ter autoridade sobre as potestades do ar, sobre inimigos, e poder consertar o que tem de errado na tua vida e na vida da tua família. Sem fazer esforço. Quem vai fazer não é você, é Deus. Sabe, irmãos, quando Jesus Cristo curou aqueles leprosos, você deve lembrar da história, não é? Jesus Cristo, aqueles 10 vieram correndo para ele: Jesus, filho de Davi, porque simplesmente os leprosos tinham que ficar fora da cidade, era uma doença contagiosa. Mas eles correram para Jesus, e Jesus Cristo parou e escutou, e Jesus Cristo vai e mostra aos sacerdotes, e indo no caminho eles foram curados. Só que um deles percebeu e voltou para agradecer a Jesus Cristo, para agradecer por tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito na vida dele, a cura dele, agradecer pela cura. E aí, quando ele voltou, Jesus Cristo fez: não foram os 10 curados? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? E eles não voltaram. Só esse aqui voltou, só esse aqui voltou. Só esse aqui reconheceu, só esse aqui foi submisso, só esse aqui reconheceu o poder do Espírito Santo, só esse aqui reconheceu que eu sou o Filho de Deus. Só esse aqui reconheceu que eu tenho poder e autoridade sobre a morte. Pude curá-lo de uma doença incurável. E foi o único que Jesus Cristo: vai, a tua fé te salvou. Sabe, a gente tinha 10 leprosos, um curado e salvo, e 9 que foram curados, mas e que infelizmente não foram salvos. Sabe, eu não sei o que tem na tua casa, na tua vida, não sei o que passa na tua casa, se é doenças normais, sabe, doenças físicas, doenças espirituais, sabe, mas eu queria apresentar um Deus para ti, queria apresentar alguém para ti que pode consertar a tua vida. Eu não sei como está no teu trabalho também, eu não sei como está a tua vida, irmãos, não sei, mas eu só sei de uma coisa, que Jesus Cristo, Ele pode curar. Você tem autoridade, a partir do momento que você receber a Cristo como Salvador, porque você vai deixar Cristo simplesmente trilhar o teu caminho.